Os primeiros contatos com a Feira de Água de Menino é antes do cinema. Eu muito garoto, rebelde, que seria nos dias de hoje, meninos de rua, naquela época, tipo Capitães da Areia, de um Jorge Amado. Minha mãe me colocou no Colégio São Joaquim, onde eu fiquei interno, que é exatamente em Água de Menino, A feira, ela pulsou muito forte no meu coração, porque era um movimento em que estava interligado entre a rampa do mercado e a feira. E a feira sempre foi uma coisa popular, uma relação de dignidade, de povo, de respeito, de negócios. Filé de mercado, William Freire! A feira, ela teve uma presença na minha formação, muito, muito boa. Começamos vendendo refrigerantes, refresco de coco e até, eu cito, inclusive para muitos amigos, água a tostar um copo. E o progresso foi muito bom. E nós, de barraqueiros, nos transformamos em atacadista. Chegamos ao ponto, assim, só para você ter ideia de números, a fechar negócio assim, 5 mil, 10 mil caixas de leite. Eu viajava para Pernambuco, para Alagoas, fechava safra de açúcar, 30 mil sacos, 20 mil sacos de açúcar, 40 mil sacos. Ia para o Rio Grande do Sul, trazia charque de lá, vinha de navio, entendeu? Cargas imensas. Então, o volume era fabuloso. E a coisa ia muito bem, entendeu? Depois vem os olhos grandes, né? A gente chamava os tubarões da época, interessados nos terrenos. Vai acabar a grande feira! Leiam com detalhes. A grande feira de Água de Meninos, senhores, vai se acabar. Engolida pelos tubarões. Água de Menino. Água de Menino era onde todas as vontades do povo, todas as vontades no sentido mais amplo, corriam para ali. Ali onde tudo se misturava. Água de Menino não era somente Salvador, era a Bahia toda. Em Água de Menino que desembocava através da Baía de Todos os Santos, que vinha através do Rio Paraguaçu, aqueles saveiros todos, que partiam de Cachoeira, que era o ponto navegável do Rio Paraguaçu. Mas o saveiro não era somente de mercadoria de Cachoeira, nem de São Félix, nem de Santo Amaro, nem de Maragogipe. Era de todo aquele mundaréu que vinha de Pau de Arara, chegava em Cachoeira, botava os seus produtos no saveiro, quer dizer, fretavam saveiros, juntavam 3, 4, 5, 10 feirantes e vinham para Água de Menino. É como se fosse uma romaria de vendedores. Só Maragogipe, somente Maragogipe, eu cansei de contar 52 barcos de feira, saindo de Maragogipe a Salvador, dia de
sexta-feira, que a feira era sexta, para chegar sábado lá. Meu pai era mestre de barco, a gente veio 15 anos, comecei a viajar, depois os coroas faleceu, a gente não quis deixar acabar, tá entendendo? Então até hoje nós estamos mantendo. Tem os filhos todos estão formados, tá, mas sempre trabalham em cima do barco. Mas eu me lembro que era muito barco, tudo, as feiras, o material era tudo para lá, era tudo quanto era verdura, só ia para ali, para Água de Menino. De lá que saía para os outros lugares. Água de Menino para nós do Recôncavo é o quê? É a grande vitrine do Recôncavo. Porque na realidade Salvador é a cabeça do Recôncavo. É por isso que nós chamamos de Salvador Bahia. Salvador não é Salvador. Salvador é Bahia. Eu vou para Bahia, vou ver vapor correr no mar. Era aqui em Salvador que os vapores todos vinham correndo. Os saveiros, as canoas, cada um com seu produto. E aqui desembocavam. Era o ponto popular. Era o grande encontro. O grande quizomba. Tão colorido no falar, tão colorido no cantar, mercando vidro, mercador, água de Meninos, feira do sol. Cheguei em Água de Menino com 18 anos, vim de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia, a trabalhar com um senhor chamado Antônio Pereira. Trabalhei uns 10 anos com ele. Eu comecei com cereais, uma barraquinha de 3x2, fui crescendo gradativamente. Cheguei até um comércio de 6 barracas abertas em uma, onde eu criei irmãos, filho, só não criei neto. A feira é como se fosse a grande reinserção social das pessoas de pouca possibilidade. Existiam as mulheres que trabalhavam no fumo, existiam que trabalham na lavoura, existia aquelas pessoas que eram marginais da sociedade, não marginal no sentido de hoje, mas o marginal que é considerado um pária. Então essas pessoas tinham a sua reinserção social através da feira. Quando ela não tinha nada para fazer, alguém aparecia e dizia assim, põe ela na feira que ali ela vai tomar tenência, que era um termo da época. Põe ali para poder tomar tenência. E ela tomava tenência mesmo. Agora o que é tenência? Quer dizer, tomava jeito, né? Pegava o gosto de estar lidando com pessoas de todas as matrizes, né? Ele lida de pessoas de classe A a classe Z. E parecendo que não, isso é um aprendizado. É um dar e um receber constante a todo momento e todos os dias. A Feira de Água de Meninos me preparou para a vida, em termos de seriedade, de dignidade, de honestidade e de paixão pelo teatro. Minha família era paupérrima e as circunstâncias me levou a pedir emprego a uma senhora chamada Dona Olga, que vendia fato na Feira de Água de Meninos. Então, aos 9 anos de idade, eu caminhava com 30 e 35 quilos de fato da rampa do Mercado Modelo até a Feira de Água de Meninos. Quando nós chegávamos, era 6 horas da manhã, e lá fui descobrindo as coisas, descobrindo o que era solidariedade, acima de tudo, com os feirantes. Porque nós levávamos o almoço da gente, todos nós que vendíamos fato, carne, o que fosse lá, as latinhas, os feirantes todos, as latinhas de leite com a comida dentro. Impressionante, se não esqueça até hoje, é que no dia que um
dos vendedores não levava comida, o outro sabia que aquele não tinha levado porque não tinha comida para levar. E eles dividiam com a gente dividia com eles. Essa farinha aqui é conhecida no mundo. E eu também, acredita? Estou lá pela Itália, pela Espanha, Estados Unidos, aqui Argentina, todos esses lugares aí eu tô por lá. É devido ao tempo, né? Que eu tenho, né, aqui. 47 anos. 12 de Água de Menino, eu fui Água de Menino em 52, eu tinha 14 anos de idade. Queimou em 64 e dando graças a Deus que ainda estou presente, né? Foi uma tragédia muito terrível. Era só para tirar o povo dali. A enseada de São Joaquim é um cala-boca para os incautos. Eu defendo a permanência dos feirantes neste local até que seja encontrada uma solução digna para os 4.000 comerciantes que estão me ouvindo. O levantamento do terreno já está pronto. Os lotes serão vendidos por mais de 5 bilhões de cruzeiros. Quando fizeram a filmagem da Grande Feira, aí nós ficamos naquela expectativa o que seria a Grande Feira. E Palma Neto, como político e escritor que ele era também, aí Palma ficou irritado com o filme em si, que a Grande Feira não mostrou, para o ponto de vista dele, né? E nós também não mostrou a realidade da feira. Quando, em 1961, a grande feira que Roberto Pires realizara sob um argumento de Rex Sindelar, datou o aparecimento definitivo do cinema baiano. À margem de um grande êxito, restaram muitas insatisfações. A gente tem que fazer um filme que mostre o que é Água de Menino, porque isso aqui não pode acabar, entendeu? Não podem, estão falando que vão tocar fogo, entendeu? Não pode acabar. Aí nos reunimos, eu, meu pai, Leon Rosenberg, que era um cinegrafista famoso que tinha aqui, entendeu? Um grupo de interessados. Vamos fazer o filme, vamos embora fazer um filme para mostrar o que é a pujança, a força de Água de Meninos. E resolvemos fazer só sobre a lama. É um filme altamente político, porque é um documentário de toda uma realidade da feira, da ganância, do poder que queria a feira. O Palma Neto, que escreveu, ele tinha envolvimento com a feira, não sei se como líder. Ele escreveu isso muito bem, que a feira ia ser tocada a fogo, que eles iam tomar a feira na guerra, no sangue, no derramamento de sangue. E isso aconteceu. Isso aconteceu. A feira foi queimada, realmente. Então, eu acho de uma coisa valiosa para a história da Bahia, como é que as coisas se resolviam. Né? Eu acho de uma importância muito grande. E que bom que eu participei dessa história da Bahia. Provata para madame. Olha lá. Pegar. A feira não vai acabar, pessoal. Isso é onda da posição. Pode chegar a ser medo. Olha a pimentinha colorida. Os baianos sempre tiveram essa identidade, né, e esse tipo de pensamento de não aceitação, da não omissão. Mas logo eu, com tanta gente aqui na feira, eu é que sou premiado com fiscal? Só falta você, Borrojão. Os outros já pagaram. Tá vendo? A gente quer fazer um arrego com a justa. Tirar uma onda de trabalhador, mas vocês não dão chance. Vê aí quanto é o achaque.
Esse tipo de gritos, né, sempre aconteceram na Bahia. E não foi diferente com o cinema novo. Vê se bota um pouquinho para melhorar aqui o ambiente, fazer uns encanamentos, acabar com essa sujeira. Depois me chamo de malandro. Malandro é o governo que leva o filé mignon da gente sem fazer força. Ei, por que mesmo que eu tô pagando imposto, hein? Não tô usando o calçamento de vocês, tô com a minha mercadoria em cima do lixo. É que você tá usando a luz do sol. A gente vai para a feira, né, denunciar uma coisa em que estava começando, né, a se organizar, né, pelo pessoal da Shell, pelos americanos, de tirar os feirantes dali. É inadiável o trabalho de ampliação. A feira é um obstáculo ao progresso que a Bahia tanto merece. Por sobre a lama da atual feira, passarão largas avenidas e daqueles barracos imundos surgirão belos edifícios. Nós estávamos entendendo que a nossa denúncia, que o nosso fazer cinema tinha uma questão muito importante a levar para os debates, para os lares, para as pessoas mais humildes, mais simples, porque naquela época o cinema era barato. Dizem que Deus fez o mundo em 7 dias, menos a feira. A feira fomos nós que fizemos, palmo a palmo. Eu me lembro como foi a filmagem, como foi tudo. Só sobre a lama. Isso foi... acho que foi nos anos 58, 60, por aí assim. Eu sei que foi antes do incêndio. Muito antes do incêndio. Alô? Um filme desse só sobre a lama, hoje eu acredito que não se faça, no mínimo, com em torno de 18, 20 milhões de reais. O potencial de um filme desse, colorido, longa-metragem que nós fizemos e tal. Não se faz. E nós fizemos sem nos apertar. Então, o que é que a gente procura? Hoje se fala assim, top de linha, o que tem de melhor, o que é que tem melhor no momento no mercado? O Alex Vianney era um crítico cinematográfico muito conhecido na época, entendeu? Muito respeitado. Já tinha feito uma agulha no parelho. O crítico carioca Alex Vianney teve tudo para fazer um bom celuloide. Os produtores lhe proporcionaram todos os meios técnicos e financeiros que o diretor exigiu. Um orçamento que na época foi o maior registrado no cinema nacional. Técnicos e intérpretes dos mais capazes, tempo de sobra para as filmagens e trabalho de laboratório. Condições excepcionais de produção. Enfim, todo um conjunto de vantagens que Alex Vianney não soube aproveitar. Ele trouxe Miguel Torres para fazer o roteiro, veio antes para Água de Meninos e tal, passou aí uns meses conosco. Aí eu acompanhei Miguel Torres, para e passo, entendeu, o tempo todo, lá na feira de Água de Meninos. E notei que ele corria tudo, me perguntava a Palma, perguntava um, perguntava outro. E, dentre tantas coisas, um momento que a gente estava caminhando, assim, ele distraidamente e tal, aí vinha uma garota, aproximadamente assim, uns 20 e poucos anos, tal, uma lourinha e tal, caminhando pela feira. Aí veio outro garotinho, aí chegou junto dela assim, parou. Miguel Torres ficou olhando, né? Aí parou, ele fitou ela e tal. Aí ele pegou a mão no bolso, tirou uma moedinha, né? Deu para ela, ela desabotou a blusa e mostrou os seios. Aí o menino ficou encantado. Miguel Torres achou legal, colocou lá. Quando a gente vai para a feira fazer a grande feira, ou mesmo só sobre a lama, do Alex Vianney, né? A gente vai falar de uma linguagem, de um comportamento necessário, fundamental, né? De uma presença de um povo brasileiro. Mas cuidado, menina, assim você me acaba com o estoque. A culpa foi minha, seu Zangão. Me escapou da mão. A gente que é de teatro tem aquela mania do laboratório, né? Então, quando eu sabia que eu ia fazer a filha de um feirante que vendia cachixi, aí eu saía assim às tardes, ficava sentada olhando. E tinha realmente uma família
Tinha um senhor, tinha neto, tinha mulher, todos trabalhavam ali vendendo os caxixizinhos e tal. Quando é que você vai desistir? Não é nada disso que você está pensando. Afinal, eu sou um velho amigo do seu pai. Que diabo. Era uma união, uma coisa solidária. É a lição, gente, ali a feira realmente, quem passou e quem conviveu algum tempo, a lição de vida. Não fossem os feirantes, nós não teríamos condições de ter feito filmes, porque foram maravilhosos, as cenas todas filmadas pela feira, eles colaboraram muito. Algumas cenas tivemos que paralisar, até o trabalho de alguns deles, só para cuidar do filme. Para a draga, pessoal! Pegue tudo que houver pelo caminho! Vamos! Uma cena que é aquela cena de ataque à draga, né? Que eles queriam acabar com a draga, para a draga não continuar jogando areia, aterrar o ancoradouro de Água de Meninos. Aquela cena nós chegamos a ter 1.500 figurantes. Imagine, em 1963, né, 62, 61, 62, que a gente estava filmando, você trabalhar com 1.500 figurantes. Vamos! Toma a posição da draga! Vamos distraídos, pessoal. Quando você vai para a Feira de Água de Menino, você traz exatamente esse momento da indignação de um povo. Tá entendendo? Então, a leitura que a gente tem é que nós somos parceiros desses feirantes, parceiros desse cenário, né? O povo. Então você não há um distanciamento entre os feirantes e os cineastas. Todo mundo ali está integrado, estávamos integrados. Por isso que deu certo o cinema brasileiro, por isso que deu certo o cinema novo, por isso que deu certo o cinema baiano, por isso que deu certo esse movimento em que enraizou, quer dizer, ele cresceu, ele aconteceu nas outras áreas. O que eu disse, mantenho e estou disposto a defender é que este filme transpôs, por seu estilo e produção, a fase artesanal do cinema brasileiro, nos fez entrar numa evolução industrial. E isto além de haver declarado eu, como baiano, agradeci de público aos produtores pela audácia. Foi uma fase do cinema novo na Bahia que era uma coisa fantástica. Glauber Rocha de um lado, os produtores do outro, o povo, gente do povo, que cada esquina você encontrava uma atriz, um ator. Era uma coisa fantástica, era um mundo surreal. Nós éramos esses jovens, né, que tinham, né, através do cinema, o microfone, que tinha através do cinema a tribuna, que tinha, através do cinema, a identidade, né, que nós queríamos e conseguimos imprimir uma identidade brasileira, alma, espírito, garra, culhão, buceta brasileira, tá entendendo? Onde tinha a participação da mulher, do homem, tá, do negro, do branco, são pessoas que entendiam que Brasil é esse que nós estamos, né, escrevendo. Os elogios à produção do filme podem ser lidos e ouvidos nas ruas e jornais da cidade. O filme realmente contou com tudo que foi necessário, e não era necessário tanto. Mas aqui não há espaço para discutir o problema da superprodução no Brasil quando uma indústria começa apenas a surgir. Nós lançamos o filme aqui nesse cinema, não é? Que na época chamava-se Guarani, né? Cine Guarani, que era o top de linha de Salvador, tela panorâmica e tal. Com toda a imprensa convidada do sul do país, São Paulo, Rio, etc. Pessoal daqui, governador, tudo. Naquela época todo mundo de smoke, eu também de smoke, gravada, troço, nada. Entendeu? Aqui o cinema lotado, super lotado, eu no meio lá e tal. Aí
assistindo o filme assim, eu digo, poxa, não estou entendendo esse filme. Nesse filme não foi o que eu fiz. Sabe o que foi o que ocorreu? E são duas máquinas, né? Duas máquinas, uma parte para a outra, quebrando e tal. Ele, da parte 1, botou a 2, tudo bem, botou a 3, da 3 pegou a lata 7, botou, depois botou a... Aí eu senti falta de continuidade no filme. Aí, você imagine isso diante de toda a imprensa cinematográfica, de todo mundo, o governo, de tudo. Aí praticamente ninguém entendeu o filme. Aí, agora, o que saiu no outro dia da imprensa? Porque ninguém sabia desse detalhe. Eu não ia falar como. Aí no outro dia, filme mal montado, não sei o que lá, arrasou com a gente. Aí aproveitamos isso para remontar o filme. Alex não queria aceitar de jeito nenhum. Aí Palma Neto disse, não, vamos remontar. Aí o filme foi remontado, ficou. Outra coisa, ficou um filme mais dinâmico, as cenas aquelas mais demoradas e tal. Não tirou o conteúdo da coisa de jeito nenhum, mas ficou um filme mais dinâmico. Aí fizemos um trabalho no Rio de Janeiro, consegui o circuito da Metro, lá através da Pelmex, quem foi que distribuiu o nosso filme. 6 cinemas, casa cheia, às 14h30, que a sessão começava às 2 horas, 14h30 para 15 para as 3, mais ou menos, me chega oficial de justiça, retirando o filme de cartaz, porque Alex Viviane entrou na justiça contra nós, contra a Guapira Filmes, contra a produtora nossa, alegando direito de autor. Aí o filme foi retirado de cartaz, certo? Como já no período que já tinha acontecido Água de Meninos, que foi em 64, que era justamente quando a gente estava lançando o filme, etc., entendeu? E as coisas estavam mais difíceis para a gente, aí eu tive que nós tomamos 9 milhões no banco. Mas pelo cálculo que nós tínhamos feito naquela época, 9 milhões, eu não me lembro se é cruzeiro, acho que era cruzeiro. Eu sei que, pelos cálculos que nós fazíamos, só naquele dia, naquela semana, seriam 23 milhões. Aí, estava beleza. Só que o filme saiu de cartaz, os 9 milhões, com a inflação daquela época, que era tremenda, em pouco tempo esses 9 milhões no banco viraram 70, 80, 100 milhões. E aí, ó. E antes mesmo de a gente lançar o filme, já se trabalhava, Festival de Veneza, uma série de coisas. Não é que fecharam mesmo agora, Douro? Vamos esperar o orgulho do mar. Mas, lamentavelmente, a briga que houve dele naquele período, aquela atitude que ele tomou de botar na justiça e o incêndio de Água de Meninos, aí juntou uma coisa com outra, aí desmoronou tudo. Atenção, muita atenção. Há perigo de explosão. Os bombeiros já devem estar a caminho. Se eles não vierem logo, vamos todos pro céu, porque no inferno nós já estamos. (5 de setembro de 64). Um sábado, mais ou menos, 2 para 3 horas da tarde. 2h30 para 3 horas, quando começou o incêndio. Entendeu? Começou lá por imediações da linha da máquina, onde tinha uma radiofon, nosso amigo Daniel. Eu tinha barraco na 11ª quadra, lá no final, quase, onde vendia as frutas, canas, banana, meu box lá de pé. E o fogo tinha começado lá na linha do trem. E eu pensava que ele não ia avançar tanto, e eu como vários companheiros, né? É tanto que o fogo se avançou, veio. Quando eu vi que a coisa ia me queimar toda ali, eu também tive que sair. Fiquei lá no canto da cruz, eu e vários companheiros vendo
o fogo. A recordação que eu tenho é que como se fosse Roma incendiando. Um negócio muito feio. Quando eu cheguei no nosso depósito, eu me lembro que é um depósito imenso, já com aquelas telhas de amianto e tal, entendeu? Eu vi meu pai lá em cima, numa pilha, empurrando com o pé, uma pilha e tal, e para a mercadoria cair, gente pra caramba, todo mundo querendo ajudar, todo mundo, muita gente. E os caminhões de lixo da prefeitura, né? E policiais também, ajudando, todo mundo ajudando. E aquele corre-corre, a gente pegava as mercadorias, botava na cabeça, no ombro, tal, levava e jogava no caminhão, e voltava e pega, né? E o fogo chegando, meu pai lá em cima empurrando o fogo lá e tal, a gente foi tirar ele de lá e tal. Só que no outro dia, nós procuramos ver para onde foi. Os caminhões carregaram e não soube para onde foi, não ficou nada, nem um fardinho de charque. Quando se termina com a Feira de Água de Meninos, teve impacto não só em Salvador, como impacto em todo o Recôncavo, né? Porque as famílias todas, inclusive famílias que moravam além do litoral, no sertão, elas também viviam da feira, porque elas negociavam com as populações que viviam no litoral e as populações do litoral traziam esses mantimentos para a Feira de Água de Meninos, que era comercializado na cidade de Salvador e vice-versa, né? O que tinha aqui também era levado para lá. E lá existiam grandes armazéns, né? Esses armazéns foram destruídos num certo período, quando a feira acaba. Muito duro. E aí ficamos naquela, com 2 ou 3 dias depois, queimou o resto. Foi terrível porque foi injetado o combustível na rede de esgoto, que o fogo saiu numa boca de lobo daquela, bem em frente ao comércio dessa pessoa que eu falei, de Daniel. Não adianta balde d'água, pessoal. Vamos embora daqui. Se esse fogo não for de propósito, quero deixar de ser baiano. Eu acho que o primeiro ato de terror na Bahia do governo militar, da ditadura militar, foi tocar fogo na Feira de Água de Meninos. Eu não só acho, né? Eu tenho certeza disso. Porque já estava planejado isso há muito tempo. Muito tempo. Faltava as Forças Armadas, dizia, a gente entrou, não tem mais ninguém para contestar a gente, vamos tocar fogo nessa porcaria logo, e atender os políticos da situação, e foi embora, e aí acabou a feira, acabou tudo. Ficou a dor de ter perdido um espaço que me ensinou muito a viver. Eles dizem que foi uma coisa combinada entre, na época, a Capitania dos Portos, com a Shell, com a Esco, não sei quem, com a empresa de petróleo, que queriam aquela área ali para depósitos de petróleo. Então, foi aquela coisa louca, né? Que foi uma coisa criminosa mesmo. Foi obviamente criminosa, os jornais todos constataram que foi um incêndio criminoso. Aos senhores comerciantes, fechem suas barracas e sem precipitações, dirijam-se para a parte exterior da feira. E o impacto financeiro do incêndio em si não foi somente o que a gente perdeu. Nós éramos atacadistas, tínhamos um estoque grande, entendeu? Mas o que a gente perdeu é que os feirantes todos, 1.800 feirantes, 60% deles compravam na nossa mão, ficaram sem nada, sem nada. Eu me lembro de uma cena que nós tínhamos uma casa forte lá, um cofre cheio de cheques e tal, entendeu? Os feirantes chegavam chorando, falar para meu pai, seu Álvaro, eu não posso mais, não tenho nada, como é que eu vou lhe pagar esses cheques? Aí um dia meu pai abriu a gaveta do cofre, rasgou todos os cheques, porque os caras não tinham mais nada, perderam tudo. Mas eu lhe garanto de uma coisa, não é só dinheiro que faz a felicidade. Eu procurava a felicidade fora de mim, sem saber que ela estava dentro.
quem convivia em Água de Minas e tinha consciência do projeto e comentavam, isso é coisa para o ano 2000, como coisa que eu nem chegasse no ano 2000, coisa para o ano 2000, um projeto maravilhoso, São Joaquim e tal. Olha, a Feira de São Joaquim, a gente costuma dizer que é o coração da África na Bahia, né? Porque toda a história do povo afrodescendente, ela se manteve através do comércio feito nas feiras de Salvador. E a Feira de São Joaquim, após a Feira de Água de Meninos, é a feira que mantém, na verdade, essa tradição com maior força e maior viço, né? Também é um local estratégico politicamente para as organizações sociais de origem religiosa, né? E as organizações sociais de origem política, né? Que se misturam muito no candomblé, de uma certa forma, porque a gente pensa o candomblé só como religião e, na verdade, ele é muito mais do que isso. O candomblé não saiu da feira. A feira saiu do candomblé. O candomblé, nos tempos idos, era apenas um local realmente de meditação, de oração, de comunhão espiritual e, ao mesmo tempo, um local de trabalho. Isso aqui é sustento de muita gente, né? E para a filosofia de orixá, tudo está aqui. Minha avó me mandava aqui comprar as mercadorias e os negociantes anotavam na caderneta a mercadoria e eu trocava com a folha. No final de semana ela vinha e fazia o pagamento. E existia essa relação de amizade, de confiança. Ela conseguiu sinopizar tudo isso que o candomblé necessita dentro dela. Você vai na feira, você encontra o obi, você encontra o urubô, você encontra a pimenta da costa, que é o atará, que é o jindungo do Congo em Angola. Você encontra todas as ervas ritualísticas dentro do candomblé. A água está na feira, o mar também está na feira, tudo do mar está dentro da feira. O que você procurar da vida, ele está na feira. Aqui é o grande universo dos orixás. A Feira de São Joaquim só é possível ter sido um elemento de resistência porque a sua historicidade da Feira de Água de Meninos e da Feira dos Sete foi acumulada. Então, compreender este ambiente como um espaço de pluriatividade, onde esses indivíduos não são só feirantes, são conselheiros, são terapeutas, são amigos. É só passar um dia na feira que você vai compreender isso. Porque quem vem de dentro vê uma feira suja, vê uma feira com um estereótipo de saneamento. É certo que esses requisitos faltam. Drenagem, sanitários, limpeza. Mas se você vem de fora, você verifica que a feira é muito mais do que esse sentido de pureza. Porque até a própria sujeira, ela é cultural. Então, aquilo que para você parece ser sujo, para aquelas outras pessoas culturalmente não é sujo. E aquilo que ela trata como sujeira, para você é algo limpo. Então, a gente também tem que descolonizar esse olhar. Descolonizar esse olhar ocidental, cartesiano, binário, contraposto, onde limpeza e sujeira, bem e mal, negro e branco, urbano e zona rocio, zona rural, seja, vamos dizer assim, substituído por uma análise mais ampla e a partir da vivência daqueles indivíduos. Eu comecei a trabalhar aqui desde 15 anos. Trabalho aqui com abóbora, minha vida cultural é essa aqui de trabalho, do dia a dia. O que eu tenho hoje é daqui da feira, entendeu? A feira me dá de tudo, não falta nada para o feirante em geral. Todos são felizes porque trabalham num lugar cultural, lugar social, porque aqui é uma sociedade muito boa. A feira ela já é hoje uma atração
turística razoável, mas para um tipo de turismo mais intelectualizado, né? Professores universitários, pesquisadores, que têm interesse numa Bahia mais profunda. Porque aquilo ali é uma espécie de overdose de Bahia. Ela é uma Bahia concentrada, né? Tá ali tudo. É samba, é candomblé, é bicho para candomblé, é bicho para comer, é comida, enfim. Mas, obviamente, as condições não são minimamente razoáveis. Só vai mesmo um pouco de Indiana Jones. Tem que se sentir, tem que suar para entrar. Então, a obra ela é relativamente simples, né? A obra é uma obra de saneamento básico, né? De cobertura, de estrutura de energia elétrica e de reconstituição dos galpões para ficarem de acordo com as exigências da saúde pública. Nós sempre lutamos para a reforma da Feira de São Joaquim, entendeu? E justamente a reforma da Feira de São Joaquim caiu em um momento mais crucial da Feira de São Joaquim. Claro, você não vai mexer com mais de 5.000 pessoas sem acontecer nenhum problema, nenhum fato negativo. Isso estamos preparados para encarar. Até porque tem pessoas que vão sair de um local e ir para outro. Isso conseguiu de uma maneira muito inteligente, porque nós dividimos a Feira de São Joaquim por etapa, entendeu? Justamente para não prejudicar o feirante. Construtivamente, em termos de instalações, você pode resolver. Hoje a gente tem tecnologia. Agora você não pode economizar. Então você tem que fazer uma infraestrutura de primeiríssima, com fácil manutenção, com fácil limpeza. Então é uma questão tecnológica. Não é? Agora, se quer fazer o beabá que a gente conhece aqui na cidade em termos de drenagem, vai dar furo, não vai funcionar. A gente só vai conseguir compreender a feira se trazer esses informantes, trazer esses feirantes como construtores de sua própria história. Então não dá para ser um projeto de cima para baixo, mas um projeto de baixo para cima, que é a grande problemática que persiste a historicidade da feira, porque eles sempre são os últimos a saber da movimentação que se requer para aquele espaço. O povo não tira o feirante, porque aqui nós somos uma cultura. Ninguém pode tirar a pessoa da cultura. Aqui eles falam, o governo vem querendo fazer, mas estamos dentro. E até você ver que a obra está saindo agora e vai sair linda, bonita mesmo. Eu confesso que eu tive muito medo dessa reforma e tenho ainda. Eu não quero que a feira vire um mercado tradicional, nem querer arremedar o mercado de São Paulo, que é bonitinho. A feira, ela é bonita como ela é. Ela é fascinante como ela é. Caótica, misturada, diversificada, com as coisas misturadas, com as coisas por imposição da saúde pública, vão estar em áreas separadas. Você não pode fazer nenhuma intervenção num coletivo sem que você englobe esse coletivo na intervenção, senão a intervenção falha. Entendeu? Pode ser o mais poderoso, ou ele envolve a comunidade, ou então aquilo ali é brincadeira. Deixemos que a própria feira resolve seus problemas. Os feirantes, eles são pessoas sábias. Eles talvez não sejam pessoas de palavras fluentes, né? Talvez não sejam, e alguns até são. O que os inibe, muitas das vezes, é a nossa presença. Meu desespero ninguém vê. Sou diplomado em matéria de sofrer. Meu desespero ninguém vê. Sou diplomado em matéria de sofrer.
falsa alegria, sorriso de fingimento. Alguém tem culpa desse meu padecimento. Sofrimento e padecer, todos lamentam, mas só eu sei responder. Sofrimento e padecer, todos lamentam, mas só eu sei responder. Luto por um pouco de conforto, tenho o corpo quase morto, não acerto nem pensar. Mesmo com tanta agonia, ainda posso cantar, ainda posso cantar, ainda posso cantar, ainda posso cantar. Meu desespero ninguém vê, sou diplomado em matéria de sofrer. Meu desespero ninguém vê, sou diplomado em matéria de sofrer. Meu desespero ninguém vê, ainda posso cantar, ainda posso cantar. Meu desespero ninguém vê, ainda posso cantar, ainda posso cantar. Meu desespero ninguém vê, ainda posso cantar, ainda posso cantar. Meu desespero ninguém vê, ainda posso cantar, ainda posso cantar. Tão colorido no falar, tão colorido no cantar, mercando vidro mercador, água de menino, feira do sol, água de cheiro canzoá, água de coco e mungunzá, folha da sorte do axé, a mata tá na feira, a mata tá na feira, a mata tá na feira, também o mar. Tá na feira.